Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 33, uma edição muito especial, e a razão pela qual ela é especial eu explicarei ao longo, no decorrer desse nosso vídeo. Mas eu quero começar o vídeo de maneira um pouco diferente, pedindo a você que está assistindo, mas que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para ficar sabendo das novidades e me dê uma força. Afinal de contas, falar de poesia no Brasil é um desafio muito grande e tem sido um desafio cada vez maior. Para você que acompanha o nosso canal desde o início, você sabe, e você que não nos acompanha desde o início, que está começando agora, vai ficar sabendo, 2 anos atrás, fez-se nesse canal o registro de uma leitura de um poema impressionante chamado Os Estatutos do Homem. Essa leitura foi feita para uma pequena plateia de professores em uma sala de aula do Colégio Estadual de Período Integral Ari Ribeiro Valadão Filho, que fica na cidade de Inhumas, cidade onde eu moro, cidade onde são gravados os episódios desse nosso canal. Pois bem, além da leitura deste poema, da leitura declamatória deste poema, foram dadas algumas informações sobre o seu autor, que vem a ser o amazonense Amadeu Tiago de Melo. Esse vídeo é um vídeo especial em homenagem a ele, porque Amadeu Tiago de Melo faleceu no dia 14 de janeiro de 2022, prestes a completar 96 anos. Esses 96 anos seriam completados no dia 30 de março, uma vez que o poeta nasceu no dia 30 de março de 1926, no distrito de Porantim do Bom Socorro, cidade de Barreirinha, no Amazonas. Não confundir com Barreirinhas com S, Barreirinhas no plural, que fica no Maranhão. O Tiago de Melo nasceu no Amazonas, na cidade de Barreirinha, uma cidade que fica à beira do rio Andirá, no coração da floresta amazônica. Infelizmente, as notas sobre o falecimento do Tiago de Melo foram curtas e esparsas. Na mídia impressa até que teve mais, mas na mídia televisiva foram poucas notas, uma vez que parecemos viver numa sociedade que privilegia a espuma em detrimento da substância e que privilegia a aparência em detrimento da essência. E a poesia é essência, a poesia é substância, a poesia é amor, como o próprio Tiago de Melo dizia em algumas das suas entrevistas. Aos 5 anos de idade, a família do Tiago de Melo se muda para a capital do estado do Amazonas, que é Manaus. E aos 15 anos, o próprio Tiago se muda sozinho para a então capital brasileira, então capital federal, a cidade do Rio de Janeiro. Não vamos nos esquecer que o Rio de Janeiro foi capital do Brasil até 1960. É em 60, 21 de abril de 60, que é inaugurada, que é fundada a cidade de Brasília. Uma vez na capital, Tiago de Melo começa a estudar medicina, curso que ele abandona no 4º ano. Agora imagine alguém abandonando, hoje em dia, um curso que dá tanto status, que dá tanta projeção, que é a medicina,
para viver de poesia. O Tiago de Melo larga a medicina para viver de poesia. E ele é desaconselhado a fazer isso por Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade fala, não larga a medicina, porque viver de literatura no Brasil é difícil. Eu sou um poeta reconhecido, isso disse o Drummond, eu sou um poeta reconhecido, mas eu ganho a vida trabalhando como funcionário público. Mas o Tiago de Melo, resolvido, decidido, deixa a medicina para dedicar-se à poesia, para dedicar-se ao jornalismo. Essa coragem, essa disposição vão marcar a vida do Tiago de Melo, vão marcar a história do Tiago de Melo. Porque ele, quando contava por volta dos seus 18, 19 anos, decide mostrar os seus poemas ao Carlos Drummond de Andrade. Ele vai até o Drummond, mostra os seus versos, Drummond elogia os versos e pede para ele passar no Correio da Manhã com a intenção de publicá-los. O seu primeiro poema é publicado, ele recebe por esse poema e a partir daí decide tornar-se poeta. E lança o seu primeiro livro em 1951, um livro chamado Silêncio e Palavra. E para publicar esse livro e alguns outros da mesma época, o Tiago de Melo, juntamente com um colega poeta, Geir Campos, funda uma editora, as Edições Hipocampo. É pelas Edições Hipocampo que será lançado seu primeiro livro, Silêncio e Palavra. Dando um salto no tempo, no final da década de 50, ele passa a trabalhar no Departamento de Cultura do município do Rio de Janeiro e, posteriormente, ingressa na diplomacia. Torna-se adido cultural do Brasil, primeiramente na Bolívia e depois no Chile. No Chile, ele vai conhecer e tornar-se amigo de um certo Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto. Esse é o nome do cidadão. Parece uma escalação de time de basquete, mas não é não. É o nome dele. Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto. O Tiago de Melo chamava esse cidadão de Paulinho. Nós ficamos conhecendo esse cidadão como Pablo Neruda. É Tiago de Melo o primeiro a traduzir os poemas de Pablo Neruda para o português. E é Pablo Neruda o primeiro a traduzir os poemas de Tiago de Melo para o espanhol. Tiago de Melo, além de poeta, era jornalista, era compositor, era tradutor. Então, ele traduziu para o espanhol Carlos Drummond de Andrade, ele traduziu para o espanhol o Manuel Bandeira, traduziu para o português o Pablo Neruda, traduziu para o português T.S. Eliot, traduziu para o português Nicolás Guilhem e outros poetas. Ele tinha uma especial predileção pelos poetas latino-americanos, tanto que em 2014 ele lança um livro chamado Poetas da América de Canto Castelhano. São cerca de 400 poemas de cerca de 120 autores latino-americanos. Ele dizia que a verdadeira América é a nossa, que os Estados Unidos resolveram que eram América também, mas que a verdadeira América era a América Latina, porque Colombo teria chegado à América Latina. De fato, Colombo chegou ao Caribe, né? Ele descobre a América a partir do Caribe. Então, a verdadeira América, segundo Tiago de Melo, é a nossa. E, aliás, por falar nisso, na questão da América Latina, ele dizia viver por 3 causas. A primeira delas, a preservação da Amazônia. Não vamos nos esquecer que ele nasceu no coração da floresta amazônica. A segunda, a integração cultural da América Latina. E a terceira,
a construção de uma sociedade humana solidária. Tiago de Melo ficou bastante conhecido como um poeta político ou como um poeta social. Ele não era só isso. E não gostava dessas designações. Para ele, o que ele fazia era poesia humana. E a poesia humana engloba tudo. E que, segundo ele, o amor é a alma da poesia. E sendo assim, a indignação, para ele, é uma forma de amor. Então, quando ele sente indignação e escreve um poema motivado pela indignação, ele está fazendo, segundo ele, um poema de amor. E ele dizia coisas muito interessantes sobre isso da indignação. Ele falava que uma das causas que moviam ele a escrever um poema é a criança que dorme com fome. E ele dizia, dormir com fome é pior, é mais doloroso do que morrer de fome. Voltando aqui ao Tiago de Melo, a história dele, ele foi adido cultural do Brasil, na Bolívia e no Chile. Em 1962, ele escreve o poema Madrugada Camponesa. Em 1964, Os Estatutos do Homem. Em 1965, ele lança o livro chamado Faz Escuro, Mas Eu Canto. Faz escuro, mas eu canto é um dos versos da Madrugada Camponesa, foi por isso que eu citei. É o título de um samba composto por ele e por Monsueto Menezes e gravado por Nara Leão em 1966 e foi o nome da Bienal, o tema da Bienal do Livro de São Paulo de 2021. Em 65, nesse livro Faz Escuro, Mas Eu Canto, é quando aparece pela primeira vez o poema Os Estatutos do Homem, que depois vai receber uma edição em livro com ilustrações do Aldemir Martins em 1977. Em 65, eu falando aqui ainda de 1965, o Tiago de Melo desiste da diplomacia porque não quer servir à ditadura militar. Ajuda a organizar um protesto de intelectuais, a maioria deles é presa e ele se entrega. Ele não foi preso em flagrante, mas ele depois se entrega em solidariedade a alguns desses intelectuais, principalmente Carlos Heitor Coni, a quem ele dedicou os Estatutos do Homem, que foi escrito em Santiago do Chile. Aliás, por falar em Santiago do Chile, o Pablo Neruda ele dedica um soneto ao Tiago de Melo, falando que com a saída dele, Santiago do Chile se tornará Santiago do Chile. Falando da importância do Tiago de Melo. O Tiago foi amigo de Salvador Allende, que se tornou presidente do Chile depois e que foi morto pelo golpe através do qual sobe ao poder um certo senhor que atende pelo nome de Augusto Pinochet. Em 1968, Tiago de Melo sai em exílio. Ele se exila, primeiramente no Chile, depois na Argentina, depois Portugal, depois França, depois Alemanha. Ele fica 10 anos em exílio. Em 75, ele publica um livro chamado Poesia Comprometida com a Minha e com a Tua Vida, que tem muito a ver com toda a sua poesia. A poesia dele é altamente engajada, altamente comprometida. Drummond, ele recomenda em um dos seus poemas que não se faça poesia sobre acontecimentos, mas os acontecimentos, no caso do Tiago de Melo, inspiravam poemas de profunda reflexão. Rainer Maria Rilke, nas suas Cartas a um Jovem Poeta, na primeira carta que ele endereça ao Capus, ao Franz Capus, aliás, Capus, Franz Capus, que ele endereça ao Franz Capus, ele recomenda que um poeta não deve tratar das grandes questões, mas voltar-se para dentro de si. Acontece que as grandes questões produziam um eco muito profundo no Tiago de Melo. Então ele tratava também das grandes questões. A sua poesia, de fato, era comprometida,
era poesia humana, era poesia humanista. Em 78, ele volta ao Brasil. Voltando ao Brasil, ele organiza um espetáculo juntamente com Sérgio Ricardo, um espetáculo de campanha pela anistia, um espetáculo que percorre 10 cidades, 10 capitais brasileiras. Né? O espetáculo se chama Faz Escuro, Mas Eu Canto. E em entrevista coletiva, falando sobre este espetáculo, ele diz que vai morar na Amazônia, que vai voltar para o lugar onde nasceu. Lúcio Costa, um dos criadores, um dos idealizadores de Brasília, ouve a entrevista, projeta uma casa e dá de presente a Tiago de Melo. Uma casa no coração da floresta amazônica, à beira do rio Andirá. Então, Tiago de Melo, até o fim da sua vida, vai morar nesta casa. Divide, é claro, também divide a sua moradia também com um apartamento em Manaus. Às vezes ele precisa ir para a capital, resolver algumas coisas na capital, fica num apartamento na capital amazonense, que é Manaus. Ao longo da sua vida, ele escreve outros livros de suma importância, grava discos em que declama seus poemas, participa de congressos internacionais, não só de poesia, mas também ecológicos, falando sobre a questão do aquecimento global. Ele que dizia conversar com a floresta, ouvir o que a floresta dizia, e que muitos dos seus poemas resultavam dessas conversas com a floresta e das coisas que a floresta lhe dizia. Um homem que vivia costumeiramente vestido de branco, gostava de se vestir de branco, tinha um jeito simples de falar, de explanar, e dizia que não escrevia para iniciados, não escrevia para literatos, que ele queria que o poema dele fosse compreendido igualmente pelo doutor e pela empregada doméstica. Então ele conta isso, ele diz isso, ele queria um poema acessível tanto ao doutor quanto à empregada doméstica. Então ele não escrevia para a academia. Hoje a gente tem muita gente que escreve para a academia. Muito poeta, muita gente que se diz poeta e que tem uma escrita tão hermética, tão embaraçada, tão confusa, que só os acadêmicos entendem. Uma escrita que tem mais citação do que poesia propriamente dita. Então, o Tiago de Melo fazia questão de ser simples, de ser compreendido e de escrever sobre todos os temas. Escreveu por amor, escreveu com amor. Né? O amor, ele dizia que fazia versos como quem faz amor. Era o que ele dizia, que ele fazia versos como quem faz amor. Então o amor era o seu mote. O amor, seja pela mulher amada, seja o amor pela floresta, seja o amor pela humanidade, seja o amor pelos excluídos. O Tiago de Melo tinha uma poesia profundamente engajada, mas que não era panfletária. Ele não se filiou a partido político algum, embora os partidos de esquerda, praticamente todos, tivessem um grande apreço por ele e o recebessem como um dos seus. Né? Tiago de Melo fez-se amigo, tornou-se amigo tanto de Jorge Luiz Borges, que era um poeta que tinha uma postura mais de direita, mais conservadora, quanto de Fidel Castro. Não preciso nem falar quem é Fidel Castro, né? O presidente de Cuba, né? O revolucionário, que depois se tornou um ditador, um grande ditador, mas ele foi amigo do Tiago de Melo. Então, Tiago de Melo, ele sabia transitar, ele dizia que tinha um dom para amizades. A poesia, é importante citar isso, como é que o Tiago de Melo faz questão de dizer como é que a poesia apareceu na vida dele. Nas entrevistas ele sempre fala isso. O Tiago de Melo, ele gostava de poesia já quando criança. Ele sabia o epílogo de Juca Pirama, do Gonçalves Dias, ele sabia decor Os Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu,
Mas a poesia aparece para ele quando ele tinha 12 anos. Estava num barranco com um amigo dele, o Evilásio. Eles estavam empinando papagaio, como se diz lá no norte e também como se diz no interior de São Paulo. Normalmente é soltando pipa, né? Empinando pipa. Ele estava lá empinando papagaio, juntamente com esse amigo, o Evilásio. E o Evilásio, uma manobra que ele foi fazer com a pipa, né? Ele escorregou do barranco, caiu no Rio Negro e acabou afogando-se, né? Ele acaba sumindo num peral. Né? O Tiago de Melo entra na água, vê apenas os olhos do Evilásio e o Evilásio aos poucos sendo engolido pelas águas. Entristecido, consternado, ele volta para casa, sobe em uma árvore, diz em voz alta, depois desce e escreve no seu caderno: vi meu amigo morrer, afundando no peral. O que vai acontecer? E mostra isso para sua mãe, né, no caderno dele de ginásio. E a sua mãe vira para ele, a mãe do Tiago de Melo vira para ele e fala assim: meu filho, você é poeta. É aí que surge a poesia do Tiago de Melo. Já era uma poesia comprometida, já era uma poesia engajada, já era uma poesia de profundos laços e de profundas raízes de origem amorosa. O último livro publicado por Tiago de Melo chamou-se Acerto de Contas. Foi publicado em 2015. Disse que ele estava preparando um livro de memórias. Se ele já tiver escrito, se houver alguma coisa do livro, é provável que seja publicado através da sua esposa, a Poliana. A esposa dele se chama Poliana, a viúva dele, né? Poliana Furtado Lima, que também é escritora. Tiago de Melo escreveu poemas, escreveu crônicas, escreveu livros infanto-juvenis. Escreveu muitas obras dedicadas à sua floresta amazônica, como Amazonas, a Pátria da Água e Amazônia, a Menina dos Olhos do Mundo. Falou de muitas coisas, falou do seu amor pela floresta amazônica, pela sociedade, pela humanidade, pelas mulheres que passaram pela sua vida, pelos filhos que teve. Tiago de Melo só não é a última grande voz, só não posso dizer que ele é a última grande voz da poesia brasileira, porque nós ainda temos Afonso Romano de Santana, mas foi a última grande voz da sua geração. Ele escreveu na sua obra a frase, o verso, faz escuro, mas eu canto. Com o seu falecimento, fez-se escuro, mas esse escuro se fez acompanhado pelo silêncio. Mas após esse silêncio, eu tenho certeza de que se ouviu e de que se ouvirá eternamente o canto do Tiago de Melo, o canto de amor pela humanidade, o canto de amor pela natureza, pela humanidade como parte da natureza, pela natureza como componente da humanidade. Então, esta é a modesta homenagem do Sala de Poesia ao grande poeta Amadeu Tiago de Melo. Esse que fazia versos, fazia poesia como quem faz amor. Esse que se dedicava a estas causas. Esse que dizia, quando falavam que ele era um poeta utópico, ele dizia: eu tive que fazer uma opção. Hoje em dia se tem que fazer uma opção. Ou a gente escolhe a utopia, voltando, a gente tem que fazer uma opção. Ou a gente escolhe a utopia, ou a gente escolhe o apocalipse. Ele escolheu a utopia. Eu escolho a utopia. Os poetas de verdade escolhem a utopia. Mas tem muita gente por aí que prefere fomentar o apocalipse, que prefere sustentar o apocalipse, que prefere patrocinar o apocalipse. Tiago de Melo, mais do que um grande poeta, era uma encarnação da própria poesia. Bastava ouvi-lo para sentir a poesia
escorrendo pelos seus poros e se fazendo presente pela sua voz. Pois bem, pessoal, esse foi o Sala de Poesia, na sua edição de número 33. Voltaremos em breve com mais uma edição, agradecendo a todos vocês, aos meus 282 inscritos do nosso canal. Eu tenho interesse de que até o fim do ano a gente chegue pelo menos a 300 inscritos, né? Então, agradecendo a todos vocês, aos 282 inscritos nesse canal. Muito obrigado pela atenção e voltaremos brevemente com mais uma edição de Sala de Poesia.